Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo falando direto do canal Domine Matemática. E na nossa super playlist preparatória para o Exame de Seleção 2018 que ocorrerá dia 14 de outubro, próximo domingo, está bem pertinho. Nós vamos falar hoje sobre áreas e perímetros. Assista até o final, vem comigo. No quadro temos aqui uma questão do Exame de Seleção do IFRN 2017 adaptada. Um terreno retangular da prefeitura deve ser preservado de eventuais desmatamentos. Se o terreno tem 70 km de perímetro e 250 km² de área, suas dimensões são... Olha só, temos muitas palavras-chave, vamos destacar uma a uma. Aquele olhar 43, olho no quadro. Para início de conversa, o formato do terreno é retangular. Então, interessantíssimo desenhar o retângulo. Lembrando que mesmo que os lados não tenham o valor citado no enunciado, você pode chamar um lado de x e o outro lado de y. Se esse lado menor vale x, o outro lado menor também valerá x. E se o lado maior vale y, também o lado maior lá de cima valerá y. Adiante. A questão ainda fala assim, olha, o terreno é retangular da prefeitura e deve ser preservado de eventuais desmatamentos. Olha as palavras-chave. O terreno tem 70 km de perímetro. O aluno tem que lembrar o conceito de perímetro, que é exatamente a soma de todos os lados. Então, o perímetro desse terreno retangular será x mais y, ou seja, o perímetro será, olha aí, só podemos somar mesmas letras com o mesmo expoente. Então, x mais x, nós vamos ter 2x, mais y, nós vamos chegar a 2y. E podemos formar aí, ó, a nossa primeira equação. A questão falou que o perímetro é 70, portanto, 2x mais 2y vai ser igual a 70. Segunda parte do enunciado diz assim, olha, e 250 km² de área. Muito bem. Olha só, pessoal, se tem 250 km² de área, nós podemos fazer o seguinte, tem que lembrar de quê? Da área do retângulo. No caso aí, nós podemos apenas multiplicar as medidas, x vezes y. Mas ele disse que a área é quanto? 250. Portanto, onde tem o valor da área, nós vamos substituir por 250 e chegamos à nossa segunda fórmula. Nossa segunda equação, olha, x vezes y igual a 250. E você pode observar que nós vamos formar um sistema de equações do primeiro grau. Pode ser um caminho, mas tem uma dica aqui, ó, uma dica flash, bem rápida. Acompanhe comigo, olhe no quadro. Se nós multiplicarmos os dois lados, necessariamente tem que ser 250. Olha a técnica de tentativa. A única letra, a única alternativa que se você multiplicar os valores vai dar 250 é a letra D. Se você multiplicar 15 por 20 não dá 250, 12 por 23 também não, e 17 por 18 muito menos. Então, olha, uma dica para chegar mais rapidamente na resposta, a letra D, 25 e 10 km, já que a questão pediu as suas dimensões, ok? Gostou? Na dica flash fica tudo mais fácil. Acompanhe a segunda parte do vídeo. Olá você! Estamos na segunda parte da nossa super aula, áreas e perímetros. Vamos resolver mais uma questão? Olhe no quadro, vem comigo. Nesta segunda questão, nós temos uma pergunta do Exame de Seleção do IFRN 2018 adaptado. Um terreno retangular tem semiperímetro de 12 km e área de 25 km². Para demarcar dois terrenos quadrados, um com lado de medida igual ao comprimento do retângulo e outro com lado de medida igual à largura do retângulo. A soma das áreas desses terrenos quadrados será... Super dica, você só encontra aqui. O
que fazer nesse momento? Organizar as informações e descobrir o que a questão pede. Aquele olhar 43, olha o quadro. Para início de conversa, o terreno ele é retangular. Então temos uma primeira grande informação aí, extremamente importante. Depois, ele fala sobre o semiperímetro. O semiperímetro, ele fala que é de 12 quilômetros. Importante lembrar que perímetro é a soma de todos os lados. Se o perímetro é a soma de todos os lados, então o semiperímetro é a metade dessa soma. Se é um retângulo, interessante fazer o desenho. Não sabemos os valores de cada lado, então podemos chamar de x e de y. Vamos observar também um detalhe. A questão falou da área. Se a questão falou da área, nós vamos revisar também qual é o valor da área do retângulo. A área do retângulo, no nosso caso, é a multiplicação de cada medida. Quais as informações podemos retirar já daqui? Olha só. Se o lado maior é x, o lado maior lá em cima também é x. Se o lado menor estamos atribuindo y, o outro lado também será y. Então, nós vamos ter, nessa situação, o seguinte: o perímetro será x mais y mais y. Mas a questão está falando em semi. Se é semi, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos dividir tudo por 2. Então, podemos somar aqui, ó, x mais x, nós vamos ter 2x. E, finalmente, y mais y, nós vamos ter 2y. Tudo dividido por 2. E na área, nós já podemos deixar bem organizado o x vezes y. Olha só, a questão falou qual era o semiperímetro. Qual é o semiperímetro dado? Olha aí. Semiperímetro de 12 quilômetros. Então, nós vamos ter a seguinte organização. Aonde tem o S, nós vamos substituir por 12. Então, nós vamos ter aí 12 igual a 2x mais 2y dividido por 2. Nós temos uma igualdade entre frações. Quando não aparece nada no denominador, subentende-se que é 1. Vamos fazer a propriedade fundamental das proporções, meios pelos extremos. Então, nós vamos ter 12 vezes 2 igual a 2x mais 2y vezes 1. Basta repetirmos. Então, nós vamos observar o seguinte: 12 vezes 2, nós vamos ter 24. E vamos apenas repetir o final, igual a 2x mais 2y. Nesta situação, nós ainda podemos simplificar tudo por 2. Vamos dividir por 2, olha, nós vamos diminuir os valores e diminuir as operações a serem realizadas. Então, vamos lá. 24 dividido por 2, nós vamos chegar a 12, igual 2x dividido por 2, 2 por 2 dá 1, sobra x. E 2y dividido por 2, nós vamos ter apenas o y. Opa, ficou mais fácil. Chegando aqui neste momento, nós vamos ter agora duas equações. Olha só. A área, que na realidade a questão deu, olha, 25. Nós vamos substituir aqui, ó, 25 igual a x vezes y. E finalmente, 12 igual a x mais y. Organizamos todas as informações, mas a questão pede o quê? A questão pede a soma das áreas desses terrenos quadrados. O que é que nós podemos, então, organizar e desenvolver esse raciocínio? O aluno fica na tentação de fazer um sistema de equações do primeiro grau. Mas olha só, se nós vamos ter soma de áreas de 2 quadrados, temos um artifício matemático. Esse artifício pode ser feito da seguinte forma. Observe a segunda equação, 12 igual a x mais 1. Podemos elevar tudo ao quadrado. 12 ao quadrado igual a x mais y também ao quadrado. Olha só.
é um artifício matemático. Feito isso, nós vamos observar o seguinte: 12 ao quadrado é 144. X mais y ao quadrado, produto notável, cuidado. Olha só, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo. Quase terminando a questão. Pessoal, olha só. Nós vamos ter aqui o seguinte: 2 vezes x vezes y, aquele olhar 43 aqui. X vezes y, nós acabamos de descobrir quem era, olha, foi dado na questão. 25 é x vezes y, portanto, onde tem x vezes y, vamos substituir por 25. Então, nós vamos ter 144 igual a x ao quadrado mais 2 vezes 25 mais y ao quadrado, aonde tinha x vezes y, estamos substituindo por 25. Realizando esta multiplicação, nós vamos chegar a 144 igual a x ao quadrado, mais, agora nós vamos ter 50 mais y ao quadrado. Quase terminando, finalzinho da questão. Vem comigo, olha só. Então aqui, pessoal, nós vamos chegar a 144, nós temos 50 do outro lado da equação. Nós podemos balancear essa equação trazendo o 50 e invertendo o sinal. Ó, de mais vai ficar menos. Então nós vamos ter 144 menos 50 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha só o que fazer agora, quase concluindo a questão. 144 menos 50, nós vamos chegar a 94 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Neste momento, nós vamos ler a pergunta. Olha o que a questão pedia. A soma das áreas desses terrenos quadrados será... Lembra, qual é a área do quadrado? É lado vezes lado. Ou simplesmente a área do quadrado é o lado ao quadrado. Nós observamos que o lado era x e o outro lado era y, dividindo esse terreno ao meio. Olha só, dividindo esse terreno ao meio, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. E, finalmente, a soma das áreas, 94, letra B de bola. Ok? Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Coloque aqui nos comentários, participe, construa conosco toda essa emoção. Aquele abraço, até a próxima.